Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E agora nós vamos fazer o quê? Um simulado todinho só de LDB. Afinal de contas, a lei maior da educação nacional está sempre nos concursos e é objeto de muito estudo. Então, bora lá, vamos ver como é que essas questões, e principalmente princípios, enfim, tem aspectos aí da LDB que são recorrentes, que caem bastante. Ah, e não se esqueça, toda vez que tiver atualização na LDB, corre lá para se atualizar, corre lá para você se informar do que é que foi atualizado, porque vai sempre ser objeto de pergunta das bancas nos concursos para a área de educação. Belezinha? Vamos lá fazer questão então. Olha aqui nossa primeira questão. Bom, tá aqui, né? Olha, 2023, fresquinha a questão, hein? Da banca COSEAC, Universidade Federal Fluminense, prova para pedagogo. Ó, artigo 33 da LDB de 96 determina que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, dentre outros. Olha, até aqui, isto aqui é o texto, conforme está na LDB do artigo 32. É o caput do artigo 32, que fala exatamente isso. E aí, né, tem as possibilidades, né? E se a gente for pensar lá no artigo 32, ele continua, né? A formação básica do cidadão mediante. E aí tem vários incisos. Qual é o primeiro inciso? O primeiro inciso fala exatamente o que está falando aí. Olha, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tá? Exatamente como está aqui. O segundo inciso fala assim: a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamenta a sociedade. O inciso terceiro fala o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O quarto inciso, né, e último, fala o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana, tolerância recíproca, nos quais se assenta a vida social. E aí tem alguns parágrafos. Por exemplo, o primeiro parágrafo fala que é facultativo aos sistemas de ensino, né, trabalhar aí com ciclos no ensino fundamental. O segundo parágrafo, por exemplo, fala que os estabelecimentos podem usar a progressão regular e que aí eles podem ter também o sistema de progressão continuada. Isso sem prejuízo de avaliação, né, de todo o processo de ensino-aprendizagem, de acordo com as normas do respectivo sistema de ensino. Ou seja, da liberdade aí na questão da avaliação. O parágrafo terceiro, ele fala que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, mas garantidas para as comunidades indígenas a utilização da língua materna, né, e dos próprios meios e recursos para aprendizagem. Por fim, ainda tem o quarto parágrafo, né, que fala que o ensino fundamental será presencial. E ele será presencial, mas tem abertura, e inclusive, após pandemia, isso foi bastante utilizado, né,
porque senão não teria sido possível o ensino remoto, prevê que o ensino fundamental pode ser à distância de acordo com a circunstância emergencial ou para complementar uma situação de aprendizagem. E o parágrafo 5º fala que o ensino fundamental vai incluir obrigatoriamente ensino, né, e trabalhar com as questões dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme está previsto lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.069. Bom, por último, tem o 6º parágrafo que fala dos símbolos nacionais que serão sempre tratados como temas transversais, né, no currículo do ensino fundamental. Então, veja, essa questão é um tipo de questão que ela coloca a letra da lei, né? Transcreve o caput da lei como já objeto aí da questão, e aí ela vai colocar alguns incisos ou completos ou parte deles para que o candidato interprete. Então, aqui a gente vai ter que interpretar exatamente isso tudo que eu falei, que foi o artigo completo, né? O artigo 32 completo. Então, vou dar um tempinho aí para você pensar, mas a gente vai fazer aqui a leitura do que eles colocaram aqui como assertivas, né? Então, primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tanto como meios básicos, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Quarto, a exigência para que os sistemas de ensino desdobrem o ensino fundamental em ciclos. E quinto, a obrigatoriedade da língua portuguesa assegurada às comunidades indígenas a utilização das suas línguas materna e processos próprios de aprendizagem. E aí, olha, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas acima. E na sequência correta, de cima para baixo. Então, vou te dar aí um tempinho para você tentar resolver aí a questão sozinho. A gente já vem aí retomar isso, mas não se esqueça de que quando tem esse tipo de possibilidade, né, de alternativas, analise também junto com a questão, já vai analisando e excluindo possíveis alternativas para você chegar cada vez mais próximo do resultado correto. Belezinha? Pensa aí uns minutinhos, considerando aí tudo que eu falei a respeito do artigo 32 e escolha aí a sua alternativa mais acertada, né? Fácil essa ou difícil? E aí? Bom, lembra que eu falei, né? Quando eu estava falando do artigo, né? Logo, o primeiro inciso, né, do artigo 32 fala desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e do cálculo. Perfeito. Então, esse primeiro, né, é exatamente a transcrição literal do primeiro inciso do artigo 32. Então, está correto. Olha só o que eu falei para você. Olha a questão, mas olha também as alternativas. Veja, se a primeira alternativa aqui é verdadeira, eu já tenho que eliminar todas aquelas que começam com F. Então, olha, eu já elimino a A, eu já elimino a C e eu já elimino a E. Veja, eu tenho 50% de possibilidade de acerto, porque as duas
questões aqui, as duas alternativas dessa questão começam com verdadeiro, que está correto, tá? Então, belezinha. Se eu acertar a segunda, significa que eu ganhei tempo e eu já posso ir para as próximas questões, ok? Então vamos lá, ó. Segundo, né, que eles colocaram, a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Bom, isso aí, tá verdadeiro ou tá falso? Perfeito! Corretíssimo quem colocou verdadeiro. É exatamente desta forma que está transcrito o inciso 2º do artigo 32 da LDB. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores nos quais a sociedade está pautada, né? Se fundamenta a sociedade. Portanto, o segundo é verdadeiro. Acabou a questão para mim. Acabou. Eu já sei que a minha alternativa correta é a alternativa B. Eu já vou embora para outra questão, se eu estivesse fazendo a prova, né? Mas como aqui a gente está estudando, a gente vai ver as demais, né? Ó, a próxima frase, né? Ó, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição dos conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, né? Exatamente o que está descrito no inciso 3º. Então, corretíssimo. O texto da lei até aqui está perfeito, ok? Ó, terceiro, verdadeiro, ok? Bom, aí fala, né? Olha, a exigência para que os sistemas de ensino desdobrem o ensino fundamental em ciclos. Olha, então está exigindo que os sistemas de ensino, né, trabalhem no ensino fundamental com ciclos. E isso não está no texto do artigo 32, nem nos incisos. E lá nos parágrafos fala o quê? Que é facultativo. Né? Então, não é exigência, é facultativo. Ó, é facultativo. Facultativo. Ou seja, os sistemas de ensino podem, se quiserem, adotar o sistema de ciclos. Ok? Eles não precisam, não há uma exigência. Então, essa palavrinha aqui, exigência, tornou, olha só, essa frase aqui falsa, né? Porque não condiz com aquilo que está lá no parágrafo do artigo 32, ok? E, consequentemente, né, para ser realmente a alternativa B, essa última frase aqui tem que estar correta, né? Que é a quinta. A obrigatoriedade da língua portuguesa assegurada às comunidades indígenas, a utilização das línguas maternas e processos próprios, né? De ensino. E isso está descrito, né, lá no artigo 32, no parágrafo 3º, que fala assim: o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, né? Que a gente sabe que a comunidade indígena tem toda uma forma diferenciada de trabalhar aí com essas questões da educação, e isso tem que ser respeitado e é previsto, inclusive, né, pelo parágrafo 3º do artigo 32, lá na LDB. Então, corretíssimo. Agora, vocês viram que, além da letra da lei, a questão trouxe algumas frases de interpretação. Então, não necessariamente você precisa decorar o texto da lei, mas
Você tem que entender a lei e você tem que saber tudo aquilo que está efetivamente em cada artigo, em cada inciso, principalmente da LDB, que é a lei básica, né, para você estudar aí para os concursos. Então, que é a que rege a educação nacional, ok? Então, para gabaritar junto comigo, gabaritou quem colocou a alternativa B, de bora lá resolver mais questões. Vamos lá? Bom, agora a gente está aqui na banca Selecom, Prefeitura de Nova Mutum, Mato Grosso, uma prova para monitora de creche. De acordo com o artigo 30 da LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a educação infantil será oferecida em... Então, veja, estamos falando aqui da educação infantil. E há artigos específicos, né, na LDB que tratam da educação infantil. O 30 é um deles. Então vamos lá. Será oferecida em pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 4 anos de idade, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 4 anos de idade e em escolas para as crianças de 5 e 6 anos de idade, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em escolas para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Lembre-se aí daqueles critérios de idade, né, da LDB e coloque aí a sua alternativa adequada. E eu já volto para te falar o que é que está lá no artigo 30 da LDB. Essa tá fácil demais, né? É, isso aí, tá fácil demais para quem conhece a LDB. Tá fácil demais para quem já estudou a LDB, para quem já viu aqui no canal outros vídeos e eu tratando aí dessas questões. Por quê? Pode ser interpretada como uma pegadinha para quem conhece mais ou menos ou por alto a LDB. Por quê? Olha só, o artigo 30, ele fala da educação infantil, certo? E ele fala que a educação infantil vai ser oferecida de duas maneiras. Primeiro, creche ou equivalente, né? Ou berçário, ou seja lá o que for, por isso que fala de ou um equivalente, então é creche para crianças de até 3 anos de idade. Então, creche para crianças de 0 a 3 anos, certo? Ó, creche, tá? Bom, a letra da lei fala em pré-escola. Ela não fala em escola, ela fala em pré-escola. Fala em creche de 0 a 3 e fala de pré-escola. Ó, pré-escola. E fala que a pré-escola é para crianças de... Perfeito, isso mesmo, de 4 e 5 anos. E aí, para uma pessoa que está aí desavisada ou que está chegando agora, pode se confundir. Por quê? Na questão não fala de pré-escola, mas fala de escola, que para nós vai ser a mesma coisa, para diferenciar a creche da escola, a creche da pré-escola. Belezinha? E isso não invalida a questão, viu? Não é por isso que você poderia... Ah, professora, posso entrar com recurso nessa questão? Porque a LDB fala em pré-escola e não em escola? Não, não pode. Por quê? Esta pré-escola já é uma escola, né? Já é uma instituição escolar. Não é uma outra entidade equivalente na mesma ordem da creche, ok? Então, escola e pré-escola, o que é diferente de falar de educação infantil e ensino fundamental. Ensino fundamental é escola já a partir do primeiro ano,
né? Para crianças a partir de 6 anos, que é diferente. Mas quando a criança tem 4 e 5 anos, está na pré-escola, né? Está cursando a pré-escola, ela já está numa escola, que tem características diferentes de um berçário, de uma creche, ok? É nesse sentido. Então vamos lá, ó. Pré-escola para crianças de 4 a 6 anos. Olha, de 4 a 6 anos já foi, certo? Antes da alteração do ensino fundamental, a partir dos 6 anos, a pré-escola, né, a educação infantil, sim, ela ia até os 6 anos de idade e as crianças entravam no ensino fundamental a partir de 7 anos, o que não ocorre mais, certo? B. Creches ou entidades equivalentes, até aqui tudo bem, para crianças de até 4 anos de idade? Não, né? Não são creches ou equivalentes, né, para crianças de até 4 anos de idade, mas até 3 anos de idade, tá? C. Creches ou entidades equivalentes, até aqui ok, para crianças de até 4 anos de idade e em escolas para crianças de 5 e 6 anos. Olha, crianças de 5 e 6 anos, ok, mas também as de 4. Então, não é creche ou entidade equivalente para crianças de até 4 anos, mas até 3 anos, e em escolas para crianças de 4 e 5 anos de idade e daí por diante, tá? D. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, perfeito, e em escolas para crianças de 4 e 5 anos de idade, perfeito, porque esta escola que está tratando aqui é para a criança frequentar a pré-escola, é para diferenciar de um ambiente de uma creche, ok? De um berçário. Percebeu a diferença? Então, gabaritou. Quem entendeu aí a pegadinha, né? Interpretou aí a lei adequadamente e assinalou a alternativa D de tá dando tudo certo, bora lá fazer mais. Olha aqui mais uma questão, vamos lá, da Banca Avança São Paulo, Prefeitura de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Professor, olha só, para professor de atendimento educacional especializado, é o PAEE, né? Que vai falar de educação especial. Professor de deficiência física, tá? Um professor especializado, né? Ele vai trabalhar especificamente com o público-alvo da educação especial. Então vamos lá. O acesso ao ensino é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Exigir o quê? Exigir o ensino, né? Já que ele é um direito público e subjetivo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. E aí, esse ensino é médio, fundamental, infantil, básico ou superior? Vou te dar uns segundinhos, porque essa tá fácil, hein? E aí? E aí? O que você colocou de alternativa? Fala para mim. Foi médio? Não, né? O médio após, é o término ali da educação básica. Agora, pensando na educação básica, né? Que tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Qual é o tempo de escolaridade maior que tem? É o ensino fundamental, né? Que tem 9 anos de duração.
e que vai ficar ali com a criança, vai pegar a criança de 6 anos e vai trabalhar com essa criança ao longo do desenvolvimento dos 9 anos até os 14 anos, né, para concluir ali o ensino fundamental, ou seja, é o maior período de escolarização. Portanto, sim, é ele, o ensino fundamental, que é um direito público e subjetivo e que pode ser exigido, inclusive, na justiça, caso não esteja a oferta adequada, né? Caso não haja vaga, então as crianças de 6 a 14 anos, elas podem exigir, aí é um direito público subjetivo, o ensino, o quê? Fundamental, alternativa C. Não é o ensino médio, que só há pouco tempo se tornou obrigatório. Ensino básico também não, porque está falando aí da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a gente tem que lembrar que da educação infantil, só a partir da pré-escola é que a escolarização é obrigatória. Até então, não. Do 0 aos 3 anos, a criança não é obrigada a frequentar creches, berçários, né? Mas a partir dos 4 anos, sim, é obrigada a frequentar a escola. Ensino superior não é um direito público subjetivo, até porque há pessoas que não querem estudar o ensino superior, que podem fazer aí uma outra capacitação, já entrar no mercado de trabalho, ou seja, o ensino superior não precisa ser obrigatório, e não sendo obrigatório, não vai se tornar um direito do cidadão. E a educação infantil, né, o ensino infantil, ele é obrigatório a partir da pré-escola, tá? Então, direito público subjetivo é o quê? É o quê? Você nunca mais vai esquecer. O ensino, o quê? Ó, fundamental. Fundamental. Belezinha? Nossa alternativa correta é a alternativa C, né? De tá dando tudo certo. Bora lá fazer mais? Olha aí, estamos de novo falando, né, da Banca Selecom. Opa, deixa eu diminuir aqui, né? Ó, Banca Selecom 2023, Prefeitura de Nova Mutum, lá no Mato Grosso. Agora, olha, uma prova para auxiliar de classe, né? Auxiliar de sala. Ó, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, determina que a avaliação da educação infantil. Lembra que eu falei que alguns artigos tratam especificamente da educação infantil? O artigo 31 também, né? Ele fala da educação infantil e ele também vai falar de algumas especificidades da educação infantil. Então, vamos lá. Deve privilegiar os aspectos quantitativos sobre os qualitativos, ó, quantitativos sobre os qualitativos. B, deve ocorrer prioritariamente por meio de instrumentos somativos. C, não deve ter caráter reprobatório, exceto para o acesso ao primeiro ano do ensino fundamental. E D, deve ocorrer mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Qual a alternativa que você julga a correta aí em termos de avaliação da educação infantil? Bom, só para lembrar vocês, tá? Que o artigo 31, lá no inciso 1º, ele fala da avaliação, tá? Ele fala da avaliação da educação infantil. E aí? Lembrou? Lembrou do artigo? Como é que é? Do inciso, aliás, né? Que fala? Podemos corrigir? Bom, vamos lá. Deve privilegiar aspectos quantitativos sobre os qualitativos?
Não, não é quantidade sobre a qualidade, é justamente pelo oposto, né? Deveria privilegiar os aspectos qualitativos, né? Daqueles aspectos que serão considerados ali na avaliação. B, deve ocorrer prioritariamente, ou seja, primeiro, né, dando bastante importância aos instrumentos somativos, ou seja, tá pensando ali numa avaliação o quê? Excludente, classificatória, né? Que eu estou somando ali resultados. Na educação infantil, isso não tem cabimento, tá? Não, de jeito nenhum. Até porque as crianças ainda não foram alfabetizadas na educação infantil, né? E nem devem ser, ok? A alfabetização é lá no ensino fundamental, a partir de 6 anos de idade, quando ingressarem no primeiro ano do ensino fundamental. Educação infantil é educação infantil, não é para ficar forçando aí uma escolarização antes da hora, tá? C. Não deve ter caráter reprobatório, exceto para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Quer dizer, até aqui estava tudo bem, né? Não deve ter caráter reprobatório. Ok, porque não é mesmo para reter nenhum aluno na educação infantil. A progressividade aí na escolarização, ok? Exceto, acabou com a confusão, porque este exceto anula essa possibilidade, porque exceto ao acesso do ensino do primeiro ano do ensino fundamental, está dizendo o quê? Que não deve ser reprobatório, mas para entrar para o primeiro ano, sim, não, né? Não tem nada de exceto para o primeiro ano. Primeiro ano do ensino fundamental também independe de avaliação da educação infantil, certo? O estudante vai, inclusive, né, a escola pode levar o relatório de desenvolvimento e só. Por quê? Ó, deve ocorrer mediante acompanhamento e o que? Registro, o que traduz em relatório individual do desenvolvimento das crianças. Afinal de contas, logo, o inciso 1º do artigo 31 fala: avaliação da educação infantil ocorrerá mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, ou seja, sem o objetivo de passar de ano, né, de ser classificado para o próximo ano, nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, realmente, esse exceto aqui está fora e a nossa alternativa correta, e você gabaritou comigo, quem colocou a alternativa. Opa, não tem alternativa D, é a alternativa. Não tem a E, né? É a alternativa D. Eu já estava colocando aqui até uma alternativa a mais. Ó, alternativa D. Bora lá? Tem mais 2 questões aí para a gente gabaritar aqui nesse simulado. Vamos lá. Olha aqui, nossa questão agora é de 2023, da banca Avança São Paulo, Prefeitura de Itapecerica da Serra. Dessa vez, agora, essa questão é para, olha, diretor de escola. Assinale a alternativa que traz somente princípios do ensino brasileiro nos termos da LDB, né? 93, 94 de 96. A. Igualdade de condições para o acesso na escola. Autorização de cobrança no ensino público em estabelecimentos oficiais. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. B. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento,
a arte e o saber, valorização do profissional da educação escolar, consideração com a diversidade étnico-racial, desde que não prejudique a individualização, a individualidade do aluno. C. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gestão democrática do ensino público e do ensino privado, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. D. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, garantia do padrão de qualidade, respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das minorias religiosas, adaptando-se o ensino público às questões específicas. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização da experiência extraescolar, igualdade de condições para a permanência na escola. Percebeu que, de novo, a banca, as bancas, elas adoram falar dos princípios. Então, já sabe que o artigo 3º da LDB é um dos primeiros para você memorizar, para você se sair bem nas questões, tá? Porque eles pedem tanto o texto da lei, quanto eles pedem aí uma interpretação dos incisos, que são vários, no artigo 3º, inclusive teve atualização recente. Então, fica esperta, porque esses princípios serão sempre objeto de questão das bancas. Então, um dos primeiros artigos aí para você memorizar. Vamos passar aí recordando o que o artigo 3º fala? Ele fala que o ensino será ministrado a partir de princípios, pautados em princípios. E quais são esses princípios? Primeiro, igualdade de condições, para o acesso e a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência das instituições públicas e das privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática no ensino público, na forma da lei, e de legislação dos sistemas variados, de ensino que a gente tem no país, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida e, por último, o inciso 14º, que fala do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Bom, falei para você aí todos os incisos que estão ali no artigo 3º. Bora lá resolver? E aí, já sabe qual é a alternativa correta? Já? Ó, tá fácil, Olha só. Igualdade de condições para o acesso na escola. Até aqui, tudo bem. Autorização de cobrança no ensino público? Nananina. Ensino público oficial é gratuito. Então, nada a ver. B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e pensamento, a arte e o saber. Até aqui tudo bem. Valorização do profissional da educação escolar. Até aqui tudo bem. Consideração com a diversidade étnico-racial. Ok. Desde que não prejudique a individualidade do aluno, não existe, tá? Porque aí seria uma restrição
ao respeito à diversidade étnico-racial. Então, isso aí invalidou essa alternativa. C. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, até aqui tudo bem. Gestão democrática do ensino público, ok. E do ensino privado, nananina, não. Por quê? O ensino privado não há obrigatoriedade de que a gestão seja democrática e participativa. Afinal de contas, há um mantenedor que deve ali gerir, né, gestar a administração da escola e não precisa de uma gestão democrática e participativa, tá? Garantia da educação, né, do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, ok. Mas vamos lá. Mas invalidou a questão, né, a hora que falou que o ensino privado tinha que ser gestão democrática. Não. D. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, ok. Garantia do padrão de qualidade, ok. Respeito à diversidade linguística, cultural, identitária das minorias religiosas, adaptando-se, eita, o ensino público a questões específicas, nananinha, a gente não tem que adaptar nada, tá? Esta questão do respeito à liberdade, ela é irrestrita, né? Porque senão você teria mas, senões, né? E, consequentemente, você não respeitaria aí a diversidade. Então, é respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdos, surdo-cegas e com deficiências auditivas. Percebe que eles pegaram ali justamente o inciso último, né? Aquele que foi introduzido agora recentemente na legislação e modificaram ali um pouquinho e pronto. Quem não está esperto, quem não se atualizou, pode se dar mal. E por fim, a nossa alternativa correta, já vou até assinalar, que é o quê? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização da experiência extraescolar, igualdade de condições para a permanência na escola. E não é igualdade só para a permanência, né? Para o acesso também e a permanência. Portanto, nossa alternativa correta para gabaritar aqui é a alternativa E. E aí, gabaritando comigo? Tá acertando tudo? Ah, belezinha. Gente, por que não tá indo aqui, ó? Eu tô tentando marcar. Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi. Vamos lá fazer nossa última questão? Olha aqui, mais uma questão de 2023. Dessa vez, olha, para a Prefeitura de Belmonte, lá no interior de Santa Catarina, professor de Educação Física. Considere as afirmativas com base na Lei 9394, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Registre V para as verdadeiras e F para as falsas. Artigo 3º. Olha, a gente acabou de ver os incisos todos, né, do artigo 3º. Então, essa aqui é para arrematar. Olha, para você ver como cai isso recorrentemente. Você veja que a outra banca é ainda agora recente essa questão de 2023 e perdendo de novo o artigo 3º, que é dos princípios, um dos primeiros para você memorizar, tá? Olha, e fala, o artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais princípios? Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Verdadeiro ou falso? Segunda frase, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e desapreço à tolerância. E aí, falso ou verdadeiro? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e não oficiais. E aí, verdadeiro ou falso? Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo, né? E aí a gente tem
todas as possibilidades aqui. A hora que você estiver resolvendo, você já sabe o que eu vou te falar, né? Vai analisando as frases e procurando aqui as alternativas conforme você for eliminando para você ganhar tempo e correr logo para outra questão. Se você estiver fazendo prova, porque aqui a gente está estudando e a gente vai ver cada uma delas. Belezinha? Tudo bem? Podemos corrigir? Tá fácil também, né? Acabamos de ver aí os incisos todos do artigo 3º, que são os princípios, né, da educação. Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Está correto ou errado? Perfeito, verdadeiro, né? Igualdade, sim, de condições para acesso e permanência na escola. Isto é o primeiro princípio que está lá no artigo 3º. Então, olha, a gente já elimina aqui a alternativa C e a gente já elimina a alternativa B, que começam com F, com falso. Então, a gente vai ficar, né, entre a A e a D, percebe? Sua possibilidade aqui agora, olha, é de 50% de acerto dessa questão, tá? Então vamos lá. Pluralismo de ideias, ok. De concepções pedagógicas, ok. E de desapreço à tolerância, desapreço é negar, né, o apreço. Então, é não querer a tolerância, não aceitar a tolerância de jeito nenhum. É de apreço, né? E apreço a tolerância, o que está lá no inciso do artigo 3º. Portanto, a segunda frase está falsa. E aqui eu já matei a questão, já sei que é a alternativa A. Mas aqui a gente está estudando e a gente vai ver por que a última não é verdadeiro. Olha, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e não oficiais. Não oficiais, não, né? Porque os não oficiais, eles podem ter cobrança, eles não precisam ser gratuitos. Então, a gratuidade nos estabelecimentos públicos oficiais, o que deixa a frase falsa e realmente, né, corrobora aí com a nossa alternativa A, que é a alternativa correta. Tudo bem? Bom, quero agradecer você que me acompanhou até aqui, até o final desse vídeo. Não esquece de colocar aqui, ó, aqui embaixo, nos comentários, o assunto que você quer ver tratado aqui no canal, que a gente faz um vídeo com todo carinho, bem especial para você. Belezinha? Beijo grande, até o próximo vídeo.